Fala pessoal, estamos em definitivo, começando a nossa live aqui. Vamos esperar o pessoal entrar. Um minutinho antes aí para o pessoal começar a entrar e participar da nossa live. Muito em breve, alguns segundos aí para a gente receber o craque professor Reni Ozzy Cuquier, talvez o homem mais requisitado aí nos últimos dias. E sorte a minha que eu tive a antevisão de marcar nessa agenda frenética dele. De antemão, semana passada, acionei ele e, por acaso, infelizmente coincidiu com a entrada em definitivo das tropas russas que estão tocando o terror na Ucrânia. Mas vamos ouvir do homem e vou já procurar ele aqui para convocar ele para participar. Espera lá. Vamos só rapidinho. Vamos convocar ele aqui. Estou só procurando o Reni. Já se você estiver aí. Está enviado o convite para o Reni e já a gente dá o pontapé inicial aqui na nossa live. 600 pessoas já batendo, realmente é o assunto da vez. A gente lamenta muito, está tendo pela primeira vez na nossa geração ter que lidar com um conflito dessa proporção, sem justificativa, sem provocação de antemão, e tudo a partir dos desígnios doentios de um tirano, que é o que o Putin é e está se revelando cada vez mais. De qualquer forma, a gente vai esperando aqui o Reni aparecer. Já enviei o convite e estamos no aguardo do Reni. Recebi notificação que começou a live do Bolsonaro aqui. Não comentou nada ainda. Vamos esperar para ver o que é a merda que eu vou falar. Reni não está conseguindo participar. Vamos aqui de novo. Tem as perguntas, o pessoal mandando perguntas. Deixa eu só ver. Cadê o Reni? Tentar novamente aqui. Reni, enviei o convite novamente para você. Impressionante que sempre dá esses problemas no hora H, mas a gente vai aqui no Somebody Love esperando a hora certa para o Reni entrar também. Então, deixa eu ver. Foi mal, pessoal. Últimos detalhes. Reni, comenta alguma coisa aqui que eu não recebi o teu pedido para participar. Vamos tentar novamente. Muita calma nessa hora. Cadê você, professor? Mandei o convite pela terceira vez. Deve estar dando alguma inconsistência aí. Opa, agora sim. Vamos lá. Olha o homem. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Agora sim. Agora beleza. Sim. Beleza, mestre? Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Eu só posso imaginar como é que você está. Sem dormir, assim, show de horror, né? Mas não é tão horroroso quanto o que está acontecendo lá. Então, cansado, mas é o que eu gosto de fazer, né? Não, e realmente eu já vou direto ao slogan, assim, ou a frase mais impactante que você chegou a declarar nos últimos dias, Reni, que foi o evento geopolítico mais importante do nosso século. É isso mesmo, em linhas gerais, para a gente dar o pontapé inicial e inaugurar a nossa live aqui. André, pensa assim, o século XXI ele começa em 2001 e o grande evento de política internacional do início do século foi o 11 de setembro. Eu entendo que esse episódio, essa invasão, é maior e mais séria e mais importante do que a guerra ao terror, do que o 11 de setembro. Claro que o 11 de setembro é chocante, ninguém estava esperando, ninguém esperava aviões serem usados como armas contra civis nos Estados Unidos, em território americano. Aquela cena, aquilo parece um filme. Você não imagina que uma organização terrorista, que um bando de pequenos terroristas na montanha, na caverna no Afeganistão consegue planejar aquilo. Tudo isso é chocante, tudo isso é assustador, mas aquilo não era uma ameaça existencial. Por quê? Uma organização terrorista, a não ser que ela tivesse acesso a armas nucleares, ela não tem o poder de causar uma destruição no planeta inteiro, existencial. O que nós estamos tratando hoje
é a maior potência nuclear, a potência com o maior arsenal nuclear do mundo, que é a Rússia, invadindo o maior país da Europa, com uma população de 40 milhões. Isso não acontece desde a Segunda Guerra Mundial. Ah, mas não teve guerra entre países grandes? Teve os Estados Unidos no Vietnã, países grandes interferindo ou intervindo ou guerreando com países pequenos. Não desse tamanho, dessa proporção, sem assim um motivo aparente e uma invasão de escala total, massificada, para você dominar. Isso altera as bases, André, da estrutura do mundo. O mundo está organizado de A gente está vendo isso. assim, e aí talvez coisas que nem todo mundo tenha isso com clareza, mas respeitar fronteiras, soberania, território, um país é autônomo, isso tudo foi quebrado hoje. Isso está sendo quebrado. A gente abre um novo capítulo nas relações internacionais, na política internacional, abrindo caminhos para precedentes muito perigosos. A China, e provavelmente a gente vai falar disso em algum momento aqui hoje, mas a China ela tá mais ousada depois de hoje. Ela acha que é possível, que é aceitável, que podemos considerar a ideia de tomar Taiwan. O que outros países acham, né? Qual vai ser o comportamento daqui para frente? O que acontece com a Europa? O que acontece com os Estados Unidos? Isso mexe em muito mais coisa. A ameaça e o problema é muito maior. Não, sem dúvida. Eu sei que a tua agenda está frenética aqui. Por acaso a gente infelizmente, teve a sorte de ter o seu momento fortuito aí pela importância do que está acontecendo e no time. Acho que você devia desativar o chat aqui, que tem muita... Eu não consigo nem sem dúvida. ver aqui. Deixa eu só verificar aqui como é que eu faço isso. Você clica ali no... Ah, tá. Desativar comentários. Espera aí. Boa. Show de bola. Bom, saiu aí para você também? Para mim, não. Estranho. Será que sou eu que tenho que desativar? Acho que sim, né? Ah, não. Saiu. Bom, agora vamos que vamos. Bom, posto isso, eu acho que antes da gente esmiuçar, você já fez um apanhado aí em linhas gerais de tudo que está acontecendo, tudo que está posto. Eu acho fundamental a gente tentar acessar e deliberar juntos aqui um pouco sobre a psicologia por trás do homem, que está realmente levando a fio todo esse terror, todo esse momento de conflagração que a gente está vendo, que é o presidente russo, Vladimir Putin. E ele era um agente da KGB no leste de Berlim, e ele viu, daquele ponto de vista dele, o desmoronamento do Império Soviético, e ele descreveu aquilo como a maior tragédia do século. E você sempre viu nele os desígnios dele, a vontade dele, um revanchismo de recuperar o prestígio do Império Soviético que havia sido desmantelado. E hoje em dia a Rússia conta com apenas 75% do território antigo e 140 milhões de pessoas a menos do que ela tinha na sua Constituição original. Vamos tentar entender por que essa vontade assim, quase que insaciável, porque o apetite de um tirano é insaciável. E como você bem disse, quando esses tiranos conseguem farejar fraqueza e sangue na água de longe, e eles aproveitam esse momento de instabilidade, de temor, para poder avançar nesses seus planos expansionistas, psicóticos, doa quem doer. E a gente está vendo as consequências disso hoje. Então, Vladimir Putin, o que passa na cabeça desse homem? Olha, tem vários elementos, e óbvio, né, que nós estamos tentando juntar comportamento, o manual de ser um ditador, um pouco da história russa que ele carrega com ele, a herança cultural, a herança histórica. Então, eu vou tentar combinar um monte dessas coisas aqui. Acho que um pouco disso você colocou muito bem. Ele é um ditador autoritário, e ditadores autoritários seguem uma cartilha. É uma cartilha de repressão, de controle, de manutenção do poder a qualquer custo. E esse poder ele precisa ser não só mantido internamente, mas às vezes, para que ele seja mantido internamente, ele precisa expandir para fora. Ele precisa sair, ele precisa criar inimigos externos para tirar a atenção dos seus fracassos internos. Então, essa é uma dinâmica comum com esse perfil de pessoa. A gente tem que levar em consideração que o Putin ele é um cara, um estrategista. Eu considero ele alguém que lê o cenário, a política internacional, o jogo de poder, e isso é importante. Política internacional, André... É o long game, né? Ele está 20 anos esperando esse momento. E é um jogo de poder muito mais forte, né,
do que, às vezes, outros níveis de política. A política internacional, o poder vale muito mais. Por quê? Porque você não tem a força jurídica, a força legal, a força da regra do jogo. A regra do jogo vale menos porque você não tem enforcement, né? O meio de aplicar a regra do jogo, você não tem constituição, você não tem regras claras estabelecidas no jogo, e aí o poder vale mais. Então, é um jogo de poder num nível mais elevado de todos. E por ele ser um estrategista, por ele ser uma figura, um ex-agente de inteligência, de espionagem e tal, ele tem essa visão mais longa, mais longo prazo. Tudo que ele está construindo hoje, ele planejou muito bem, ele pensou, ele imaginou os cenários, ele desenhou. E esse é um... Inclusive, eu acho que, focado especificamente agora nesse momento, eu acho que ele até já precificou, antes de fazer o avanço das tropas, o efeito que possíveis sanções, como o Biden anunciou, poderia já ter em cima da economia. Então, ele foi já, provavelmente, eu queria ouvir de você a tua opinião, já meio que já tendo encaixado internamente qual seria o impacto para ele. Por isso que ele está tão destemido indo em frente, não é? Ele não só fez esse exercício, como ele se preparou. Então, algumas coisas que ele fez. Ele acumulou mais reservas. A Rússia tem a quarta maior reserva de ativos aí financeiros para uma situação de crise, para um problema. Ele se livrou dos dólares nessa reserva. Ele saberia que isso seria um problema, uma vez que ele vai entrar num confronto e sanções econômicas virão do sistema financeiro americano. Então, ele diminuiu do seu portfólio ali os dólares. Outras coisas, ele acumulou ouro. Ele arrumou novos clientes, novos parceiros comerciais. A China é um deles, onde ele vai diminuir o impacto do que pode acontecer. Tem alguns pontos específicos, agora que o Biden veio a público e soltou quais são as sanções, que eu acho que ele não esperava. Mas, assim, também, enfim, ele está bem preparado, né? Você nunca está blindado, você não está perfeito, totalmente seguro. Mas ele está, diria, 80%, 90% aí disso ele já esperava. Acho que tem um jogo que é mais arriscado, que é uma área que ele é mais vulnerável, que é a questão do gás e do petróleo. E aí ele faz uma aposta. E esse é um jogo, assim, um pôquer, que ele está jogando com a União Europeia, que é o seguinte, eles não vão me sancionar ou não vão cortar a compra de gás, né, de mim. Por quê? Porque eles dependem. E aí, então, tem uma lógica de mútua perda e ele está apostando com isso. O primeiro sinal da Alemanha é um pouco assustador para ele, porque a Alemanha me surpreendeu, inclusive. Foi corajosa e virou e falou assim, não vou ativar o Nord Stream 2, que é o gasoduto que conecta os dois países. Claro que isso não é definitivo. A Alemanha daqui 1 mês ou 2 meses pode falar, vou reativar. Pode ser. Mas é um sinal de que, de repente, assim, vai ser um cabo de guerra, né? Quem que vai blefar 10 mais bilhões de longe? dólares para a construção do gasoduto, né? 10 Então, bilhões de dólares é o segundo. Isso dobraria a dependência da Alemanha do gás da Rússia, ou seja, né, você dobra esse cordão umbilical aí e ele está apostando que a Europa não vai querer parar de comprar. Se mas parar, sim, sim. ele tem as reservas dele para resistir por um tempo, arrumou um novo cliente, um outro consumidor, que não é o que mais compra, a Europa ainda compra mais do que ele, vai ser um pouco apertado. Eu acho que tem um padrão, né, Reni? Porque se você vê quando o preço do petróleo está alto, e isso se dá pela alta demanda, pouca oferta, os cofres dele estão cheios e é aí que ele se sente mais no direito ou tem um terreno ideal para poder fazer as incursões dele. Vide Geórgia em 2008, Crimeia em 2014, e você vê a inflação desbragada aí que está comendo solto o mundo afora. E então ele tem essa paciência, né? Inclusive no livro Guerra e Paz do Tolstói, ele descreve sobre os avanços das tropas napoleônicas dentro da Rússia, e o general Kutuzov, ele dizia assim: tempo e paciência, paciência e tempo. Esses são os dois maiores guerreiros que você pode ter numa guerra. Então ele joga com isso, né? Joga particularmente na questão tática ou da história aí dos russos, o território gigante permite que ele jogue com o tempo e com a paciência, exatamente porque ele tem espaço demais para recuar
para esperar que o seu inimigo, Napoleão, Hitler e todos os outros que invadiam, entrassem dentro do seu território, ele recuasse, esperasse eles estarem desgastados, enfraquecidos para contra-atacar. Eu acho que tem um ponto que você colocou que é bastante relevante, que é, sim, os ganhos que tem com a alta do preço das commodities. E ainda mais para a economia russa, que depende, e o orçamento do governo depende muito do preço. E existe uma conta aí que se faz, ela não é tão precisa, mas se fala o seguinte: com o dólar a 45, você empata. Os russos empatam o seu orçamento, né? O dólar, com o barril do petróleo a 45, o orçamento russo fica empatado. Hoje o barril do petróleo, Tá, a hein? última vez que eu vi, estava em 105, sei lá. Isso. Eu vi, Então, tava em então aí você 100. imagina, ele tem muito caixa sobrando só do aumento do preço. Se ele perder algum cliente, isso de certa forma é compensado com o valor do barril do petróleo, enfim, da commodity, que vai compensar um pouco. Então, existe esse elemento também que ele pensou e se preparou. Eu acho que tem uma outra lógica que o Ocidente tem dificuldade. Eu passei, sei lá, 3 semanas falando sobre isso e alertando e dizendo que o Putin está se preparando para atacar. O Putin, ele joga um jogo de percepção e esse Duplo. jogo de poder entendendo melhor. E a lógica do que é custo-benefício para ele não é a mesma de uma democracia. Ele não tem que se preocupar se ele vai ser reeleito ou não. Ah, claro, ele tem que se preocupar com protesto na rua. Até tem, mas ele tem sempre a carta na manga de usar a força bruta e prender todo mundo, ou assassinar seus rivais, ou envenenar os seus opositores, ou o que quer que seja, que uma democracia não tem. Então, na lógica do Macron, do Olaf ou do Biden, não faz sentido. Por que vai invadir? Isso não é popular. Ele não se preocupa com isso. E as pessoas aqui que vivem em democracia têm dificuldade de entender, mas como? Mas por que fazer uma guerra? Eu estou falando há 3 semanas, eu poderia estar errado, mas a minha leitura era de que haveria um confronto. Eu não sabia a escala nem o tamanho, e tenho repetido isso todo mundo. Imagina, você está louco, não vai acontecer nada. Não é que aconteceu na Mas escala foi maior de todas. exatamente essa postura apaziguadora de você, sabe, ir alimentando o crocodilo esperando ser o último a ser devorado, como diria esse cidadão aqui atrás, que isso fatalmente sempre tem o mesmo fim, né? O apetite do tirano é insaciável por natureza. Mas outra tendência que eu vejo, assim, quase como se fosse um princípio lógico, se você analisar a trajetória do Putin e as ações dele nos últimos anos. O segundo ponto, além de, obviamente, quando os cofres dele estão cheios pelas receitas do petróleo, ele se sente mais no direito e com condições de avançar. O segundo é que, quando os Estados Unidos aumentam o orçamento de defesa, o orçamento militar, promovem a deterrence, né, deterrência, que é a estratégia da política externa americana, os inimigos como Putin geralmente fazem uma pausa. Foi o caso entre 2017 e 2020, no governo Trump. Sem entrar em personalismo aqui, dizer que foi o Trump que causou isso, que conseguiu criar isso. Óbvio que tem vários fatores envolvidos, mas, de fato, é muito tentador, Reni. É quase impossível você não olhar para o presidente americano bombástico, que acabou de sair há pouco tempo do governo. Pouco não, já parece uma eternidade, dada a quantidade de eventos de proporções tectônicas que tem rolado mundo afora. Mas é impressionante como ele, de fato, foi assim irredutível no tratamento com a Rússia, apesar das recorrentes alegações da imprensa contra ele e vários agentes do estamento burocrático americano tentando pintar que havia uma presença russa na campanha do Trump e também no governo dele, uma presença insidiosa ali, regendo o espetáculo. Mas o fato é que ele, de fato, municiou a Ucrânia com armamentos. Além disso, ele também desmobilizou um pacto que havia feito com a Rússia de defesa, né, com termos que estavam assimétricos para os Estados Unidos. E, além disso, teve toda aquela questão do bounty, né, que foi... Na Síria, o Trump também mandou matar alguns soldados russos, e isso foi uma grande polêmica. Como é que você vê agora, 40 anos depois, esse aventurismo bélico russo se dando agora com o vizinho,
Eu me refiro aos 40 anos, porque a última vez, de fato, foi no Afeganistão, né, que você também tão brilhantemente aí dissecou na época da cagada toda que deu no Afeganistão. Então, eu queria te passar essa bola para entender se, de fato, é quase irresistível fazer a comparação entre Biden e Trump. Você acha que a política externa americana está francamente, claramente diferente hoje do que estava entre 17 e 20? Eu tenho alguma discordância na ideia de que é a figura do Trump e a figura do Biden. Sim. Eu gosto da distinção da análise de alguém mais forte, assertivo e duro, e alguém mais apaziguador, que projeta uma imagem mais fraca. Eu acho que esses são os elementos que nós temos que enxergar e procurar entender na comparação de política externa de certas lideranças do mundo democrático, lidando com esse tipo de figuras como Putin, Xi Jinping, Irã, Coreia do Norte, enfim, vários dessas ditaduras fechadas, ambiciosas e sanguinárias. Agora, por que eu estou dizendo isso? De uma certa maneira, a percepção do Trump, no geral, com o mundo, era de que ele era um cara mais duro, mas, particularmente com a Rússia, eu não enxergo assim. Eu enxergo que o Trump ele tinha algum apreço pessoal pelo Putin, e isso fazia a relação ali com o Putin não ser tão dura quanto deveria. Até porque hoje, ou ontem, o Trump veio ao público e ele falou o seguinte, que o Putin está Sim. indo resgatar. Assim, isso é inconcebível para mim, André. Não existe nenhum republicano na história dos Estados Unidos que vai dizer que o seu maior rival e inimigo está indo lá salvar alguém quando ele está invadindo um outro país. Isso foi uma constante com o Trump, né? Porque parecia que não encontrava eco na retórica, pô, meio quase que pô, Sabe lambendo. onde que a gente A pode se retórica e identificar? a retórica e a prática, entendeu? Isso, eu acho que assim, acho que o exemplo melhor é a postura que o Trump teve com a China. Aí Sim. sim ele foi mais duro e iniciou uma nova dinâmica de relação com a China, sendo duro e mais consistente, que por um acaso essa dinâmica ficou tão consolidada, tão estabelecida dentro do establishment de política externa, dentro das forças ali americanas, que o Biden não recuou em nenhuma das sanções e não mudou a postura. Pode ser que no discurso e na forma ele não seja tão contundente ou duro quanto o Trump, mas ele foi obrigado a dar continuidade a essas políticas de confronto direto e objetivo contra a China. No caso do Putin, eu tenho receio. Eu estou vendo republicanos terem posturas não é de apaziguar, mas Lenientes. assim, não é nem uma leniência, é pior, é um elogio, elogiosas, achando, Sim. nossa, olha que grande. Isso é muito temeroso, isso não existe na história dos Estados Unidos. A Rússia não será jamais um aliado americano. Você tem uma carga histórica, um se define um pouco por quem é, tendo o outro como rival, e Sim. vai ser sempre assim, isso faz parte da política externa. Agora, tudo isso não dá para negar que o Biden é percebido como um líder fraco. E, obviamente, que o Putin e outros desses líderes que eu citei, de Xi Jinping e Coreia do Norte e tal, vai se aproveitar disso. Então, eu entendo que o Putin lê que ele tem uma oportunidade com o Biden de explorar. Mas eu acho que com o Putin poderia ser perigoso de um outro jeito. Porque ele teria uma oportunidade de fazer uma coisa e ainda ter aprovação, de repente, do Trump. E aí eu falei, Putin não, do Trump, e eu acho que isso seria mais problemático e mais perigoso. Realmente, acho que os Estados Unidos eles estão numa onda polarizada, Impressionante. enfraquecidos, e isso deixa a maior potência do mundo, que é uma democracia, numa situação fraca. E se os Estados Unidos está fraco, o mundo está à mercê dessas outras forças ditatoriais, autoritárias, expansionistas, dessas grandes nações que estão ganhando um espaço diferente. Você está vendo Rússia e China se juntando, se aliando, e a gente pode falar disso também, que esse é um problema grave, tem uma discussão interessante se eles estão se juntando porque houve erros estratégicos por parte dos Estados Unidos de facilitar que eles se aproximassem, ou eles estão fazendo isso porque eles estão sentindo a oportunidade e sentindo que os Estados Unidos não é mais tão forte.
Eu tendo a subscrever aí a segunda tese um pouco mais. Olha, mas a terceira estratégia que garante, pelo menos, o Putin ficar neutralizado, imobilizado, que os Estados Unidos geralmente adota, é quando a OTAN está fortalecida. Mas quando a OTAN está em desordem, o Putin também se torna agressivo. Os Estados Unidos e a OTAN começaram a brigar sobre o Iraque e o Afeganistão entre 2006 e 2009. O próprio Obama estava dizendo que os membros da OTAN estavam pegando carona no orçamento e que não cumpriam a sua obrigação orçamentária de 2% do seu orçamento para poder inserir e contribuir com o aparato da OTAN. E até na época a Alemanha e a Turquia se tornaram até mais beligerantes e anti-americanas no trato com o próprio Obama. Mas, em contraste, em 2020, por mais que o Trump fosse impopular, aqueles dignitários, presidentes, primeiros ministros da OTAN, torciam o nariz para quem é esse intruso aqui na nossa organização. Ele fez, realmente, ele conseguiu um investimento considerável de mais 100 bilhões de dólares a mais em defesa de todos esses membros integrantes da OTAN, e assim cumprindo as suas metas e obrigações. Mas, de fato, se tem alguma explicação que possa tentar decifrar qual é do Putin nessa jogada atual, nessa tragédia atual, foi que ele estava muito receoso que a Ucrânia poderia se tornar membro da OTAN. Se você olhar para os estados bálticos da Lituânia, da Estônia e da Letônia, já fazem parte da OTAN e também eram membros integrantes da configuração original da União Soviética. Então, posto isso, você acha que, junto com a Bielorrússia aí como estado satélite, ali ajudando ele nessa estratégia toda, qual é a tua expectativa para os próximos passos nesse tabuleiro ali, regionalmente, no leste europeu? E o papel da OTAN de modo geral? O que vai acontecer? Primeiro que os países do leste europeu, que são membros da OTAN, como os Bálticos, Polônia, e todos que fazem fronteira ali, tão próximos da Rússia e da Ucrânia, estão em pânico, estão desesperados, assustados, precisam de ajuda militar, precisam de uma aliança que funcione, não tem certeza e garantia que a OTAN vai funcionar. Você citou duas operações ou ações ou missões da OTAN no Oriente Médio. E a OTAN não nasceu para cuidar dessas missões lá. Ela nasceu com o objetivo de conter o avanço soviético na Europa. Ela é uma aliança militar da Europa para lidar com o problema da Europa, com a segurança europeia. E quando a União Soviética deixa de existir, o inimigo deixa de existir. Então a OTAN começa a perder o seu senso de propósito inicial e ela começa a se dividir em múltiplas missões paralelas ao redor do mundo. E isso começa a incomodar alguns países. Ela perde aquele senso de unidade. Nós fomos criados para isso e nós temos que ir para lá. Ah, não, agora nós estamos indo para cá. E vários membros, não, mas peraí, para lá eu não quero ir. Enfim, e a OTAN começa a enfraquecer e perder o seu sentido. Mas parte disso é porque ela não tem mais, ou não tinha mais, o inimigo, que foi a origem do porquê ela foi criada. Quando o inimigo começa a ressurgir, existe um movimento natural, e talvez é isso que nós temos que observar daqui para frente, se vai acontecer ou não. Será que a OTAN agora, com a Rússia ressurgente, agressiva, não vai se juntar e falar, opa, a nossa missão original, o nosso propósito original está recolocado. Então pode ser que isso seja a solução da OTAN. Além desse problema de missão, de objetivo, de clareza por que ela existe, você tem o que você colocou também, que é a questão de gastos com defesa. A OTAN é uma aliança militar. Como é que você tem uma aliança militar que os seus membros não querem gastar com defesa? Não faz sentido nenhum. E aí você tem o famoso free rider, né? Você tem gente pegando carona de graça. É porque eu falei, assim, carona. Eu não pago nada, mas eu me protejo com essa aliança. Eu posso sempre contar com o tio Sam lá para me dar retaguarda quando o bicho pegar, não é isso? E quem é o clássico dessa história aí, de muitas maneiras? A Alemanha. A Alemanha é isso, porque, claro, por uma questão cultural, histórica também, do resultado da Segunda Guerra Mundial, destruição toda que houve,
A Alemanha adotou uma postura pacifista, antimilitarística, não tem política externa mais agressiva ou mais firme, porque também não quer criar incômodo com ninguém. Mudou o paradigma de operação da Alemanha. Mas, dentro de uma realidade como a de hoje, com uma Rússia agressiva, isso será cobrado da Alemanha, isso será cobrado dos outros países dessa aliança. Vocês vão gastar em defesa? E aí não é assim, tipo, o presidente, o primeiro-ministro, o líder fala, não, eu vou gastar. Não, não. A população desses países tem que querer gastar em defesa. Tem que entender que tem um vizinho gigante que não tem limites e que sim, a racionalidade dele funciona diferente e ele está disposto a usar a força para conquistar o que quer. Isso nós não sabemos como é que vai se desdobrar. Eu estava conversando hoje numa outra live mais cedo e a gente estava conversando exatamente disso. Será que a população alemã vai mudar? A opinião pública da Alemanha vai mudar e falar assim, está na hora da gente gastar com defesa? E aí tem uma outra preocupação ainda mais longe, que é como é que será que o resto da Europa vai enxergar uma Alemanha militarística, né? Ou gastando com defesa a mais? Será que isso vai incomodar alguém? Será que isso vai gerar medo, preocupação? Será que isso vai reativar ímpetos mais agressivos na Alemanha? Claro, essas considerações elas não podem ser tiradas da equação, porque você tem elementos históricos gravados em todos que viveram aquilo ali. Eu acho que os Estados Unidos, a OTAN não funciona sem os Estados Unidos. E esse é um outro elemento que todo mundo tem que entender. Não adianta só os europeus gastarem com defesa. Se os Estados Unidos não estiverem ali, não vai funcionar. E aí essa é a minha crítica à política do Trump. Porque se ele vir e falar assim, se virem, eu não quero saber da OTAN, desculpa, a OTAN sozinha, nem que todos os europeus se juntem, ela dá conta do recado. Então, ele não pode abandonar. Ele pode ser duro e falar, vocês têm que começar a pagar a conta também. Até aí tudo bem. Mas ele não pode abandonar o barco completamente, porque abandonar o barco completamente não é criar um problema para a Europa. É criar um problema para o mundo livre, para o mundo democrático, para o mundo ocidental. Porque os Estados Unidos cada vez mais se vê numa situação onde ele está sozinho, tendo que segurar ou contrapor múltiplas ameaças que vêm de todos os lados, e não são de todos os lados como antigamente, né? A União Soviética daquele jeito. Não, agora você tem uma China com uma economia gigantesca, forte, pujante, um exército forte, uma Rússia reassertiva, com um líder forte, estratégico, um Irã, uma Coreia. Você tem vários problemas juntos. E não dá só para os Estados Unidos encarar tudo isso sozinho. Ele precisa da União Europeia. Aliás, a base da paz que nós temos desde da Segunda Guerra Mundial é fundamentada nessa grande aliança entre Europa e Estados Unidos e, de uma certa maneira, o Japão na Ásia, pacificado também, incluído na economia mundial. Isso deu conta do recado. Só que o mundo está mudando. E não é só suficiente ficar daquele jeito. Os europeus, não, a gente já se destruiu, não queremos mais gastar com defesa, esse problema não é nosso, se vira aí sozinho, Estados Unidos, não vai dar. Porque a opinião pública nos Estados Unidos também não aceita isso mais. Definitivamente não aceita, mas, de fato, a gente também fica diante dessa guerra de personalidades, né? De um lado, o Biden, que a gente já fez uma descrição, que projeta ser mais tépido, anímico, fraco, titubeante, e o Putin, finalmente, agora, enfim, montado num urso aí, com o peitoral de fora. Esse tipo dessa propaganda, quase que essa semiótica, né? É impossível não influenciar os rumos aí do tabuleiro geopolítico. Mas eu queria te perguntar também, porque o Biden chegou a rotular o Putin como não só um bully, né? O equivalente a um valentão, mas valentão tem uma coisa meio... não tem o mesmo peso, né? Um bully, de fato, é um agressor e um assassino. Ele falou, he's a thug, he's really a thug, I gotta tell you. Chamou, disse que usou essa palavra. Então, realmente, o Putin também não nasceu ontem, ele vem de longe e você acha que ele é capaz de entubar esse tipo de provocação, tudo para seguir ali nos trilhos e rumo ao objetivo maior dele? Você acha que ele está... ele realmente... Você mencionou a China, então já vamos trazer ela para a discussão. Você acha que ele está... sabe, a organização interna dele se dá única e exclusivamente com Lavrov e todo o Duma, ou ele de fato você acha que há alguns aliados estratégicos
como a China, que estão ali, sabe, norteando os passos dele, e esses passos atuais também estão em conjunto acontecendo com uma estratégia maior desse novo eixo, vamos dizer assim, Rússia e China, que está começando a se formar. Você acha que Taiwan é a próxima na linha? Olha, eu acho que a China ela é uma ameaça muito maior do que a Rússia, obviamente, né? Pelo tamanho da sua população, pelo tamanho da sua economia, pelo tamanho da sua força militar. Ela só não tem tantas bombas atômicas quanto a Rússia, mas ela é uma ameaça maior. É, o Xi Jinping, ele está construindo e se preparando, e a gente não viu ele ser tão agressivo ou assertivo quanto o Putin ainda. Então, nesse sentido, o Putin ele projeta mais ameaça, mais problema. A China ela está comendo pelas beiradas, ela tem um plano estratégico mais de longo prazo ainda. Temos que lembrar que o pensamento de vencer a guerra antes dela começar, que vem do Sun Tzu, que é um dos pais da guerra e da estratégia de origem chinesa, e da onde a política estratégica chinesa se baseia muito, uma das frases mais famosas ou dos axiomas ali do Sun Tzu o ápice da guerra é você vencer ela antes de começar. Como é que você vence ela antes de começar? Você movimenta todas as suas peças, você enfraquece todo mundo, você não precisa travar, entrar numa batalha real. Então a China joga um jogo diferente do Putin. O Putin é o bully, né? Ele é o cara mais mesmo sangue no olho, objetivo e direto quando precisa ser. Eu acho que esses dois países eles estão se juntando, e não estão só eles, mas está nascendo uma coisa meio involuntária, sem querer, e que está se tornando uma coisa organizada, que é uma aliança focada em desestabilizar a arquitetura do mundo construída pelas democracias ocidentais, né? Que é pós-Segunda Guerra Mundial. Então você tem essa arquitetura, as instituições que a gente conhece, as regras do jogo como foram criadas, alguns tratados, alguns códigos que não podem ser desrespeitados. E eles estão percebendo que eles têm que desafiar isso, ou que eles estão interessados em desafiar. E esse trabalho está começando a ser feito em conjunto. E isso é perigoso. E o que aconteceu agora, há pouco tempo atrás, quando o Putin foi visitar o Xi Jinping ali na Olimpíada, é um sinal disso. Pela primeira vez, os dois saem a público e fazem um pronunciamento conjunto, falando de coisas totalmente alinhadas. Isso é assustador. Hoje a gente viu, teve notícias que aviões chineses invadiram o espaço aéreo de Taiwan. Essas provocações são comuns. A Rússia faz isso todo dia nos países escandinavos. Ela invade o espaço aéreo da Finlândia, da Suécia, da Noruega, o tempo inteiro. E ela provoca. Eles fazem esse tipo de coisa e a China também faz isso. Então isso não é uma novidade. Mas fazer hoje são pequenos sinais, indícios. Eu não acho que... Assim, claro, aí seria, como eu tenho dito, se isso acontecesse, a China invadir Taiwan nesse momento, agora, no meio dessa crise, aí sim nós estamos no mundo... Aí o olho do furacão total. Aí nós entramos quase com um reset jogo, global. num outro nível. Eu não acho que isso vai acontecer, mas, assim, não dá para descartar que esses países estão trabalhando em conjunto. E isso é muito ruim, porque o Ocidente, as democracias, elas estão divididas internamente e externamente. Se ela está dividida interna, ela dificilmente consegue vir com uma mensagem coesa para fora e se juntar com a Alemanha, junta com a França, junta com o Reino Unido, junta com os Estados Unidos, junta até com o Brasil. O Brasil não é democracia. O Brasil tem que estar participando desse time, não do outro time. Ou não dos outros, desses outros projetos ditatoriais e autoritários. E é isso que me preocupa, que nós estamos deixando, e do mesmo jeito que a gente apaziguou o Putin para ele chegar até onde ele chegou, e do mesmo jeito que nas últimas 3 semanas todo mundo assistindo a mobilização, e todo mundo falando, não, isso não vai acontecer. E eu tenho medo que as pessoas não percebam, que os governos, que as populações, que a opinião pública não perceba. Não, isso não vai acontecer. A China e a Rússia não vão se juntar, eles não querem acabar com o mundo. Eles têm os objetivos deles. Se for preciso usar a força, não me parece um problema. Mais cedo ou mais tarde, eles revelam a verdadeira natureza deles, né? A fábula do escorpião, né? Invariavelmente, é isso. Invariavelmente, a China vai tentar capturar Taiwan à força. Essa é a minha leitura. Não acho que é essa semana.
E aí entra a Austrália na equação também, que tem um compromisso muito grande entra a com Austrália, Taiwan. entra Japão, aí Estados Unidos entra de verdade, porque os Estados Unidos vai defender Taiwan, ele vai proteger a ilha, ele vai ajudar com soldados americanos, com a força naval americana, porta-aviões, submarinos, marinha americana vai estar Mas em volta. não vamos se antecipar, vamos esperar chegar até lá, a gente repete a dose aqui na live. Tá bom. Mas, enquanto isso, eu queria te perguntar, Reni, porque fiquei pensando, me colocando no teu lugar, eu sei que você está em cima do lance de cada novo episódio, cada novo desdobramento você está acompanhando aí no detalhe, mas eu queria saber aí, a nível pessoal, do nada o Twitter, todas as redes sociais acabaram revelando uma série de especialistas em geopolítica e política externa. Você que de fato como é que você está enxergando esse novo engajamento das pessoas e querendo saber e aproveitar não só a nível pessoal e também como o debate está sendo estimulado e engajando cada vez mais pessoas para se informarem, estarem por dentro. Eu acho isso fundamental. Que você também ampliasse para uma análise das ramificações que pode ter aqui para nós no Brasil, especialmente após o Bolsonaro ter feito uma visita ao prezado Putin há pouco tempo atrás. Aí, tá ok? Qual é a consequência da minha viagem para lá? Diz aí, Carioca. Diz aí, Carioca. Vamos começar pela parte da geopolítica. E, obviamente, que esse nome, né, geopolítica, já não é um nome fácil, não é uma coisa acessível. E eu fico muito satisfeito, porque enfim, eu tenho uma carreira internacional, trabalhei com isso, vivi, respiro isso, sou professor desse assunto, e comecei a trazer esse conteúdo para as pessoas, ensinar, explicar, trazer informação, educação, tentar mostrar o mundo, fazer as pessoas enxergarem o mundo de um jeito diferente, curioso, interessante. E assim, as minhas redes, meu canal no YouTube, as aulas, as pessoas adoram e chegam até mim, nossa, eu não conhecia geopolítica, eu quero estudar geopolítica, eu quero trabalhar com geopolítica, eu amo geopolítica. E eu fico muito satisfeito, porque eu entendo que aqui no Brasil a gente tem uma consciência e uma informação e uma formação política, não técnica, né? Mas o nosso entendimento de política é muito ruim. Política externa ou política internacional, menos ainda. Então, parte do meu trabalho, não só como um representante público e tal, como deputado, mas é trazer consciência, trazer informação, é tentar melhorar a cultura do todo aqui. Senão a gente nunca vai ter debates mais elevados de política e muito menos de política internacional. Qual é o papel que o Brasil quer ter no mundo? E aí eu já faço o link e conecto com a sua pergunta, né? Porque a visita do Bolsonaro, ela parece para quem está olhando de fora, não. Por que a gente não vai falar com a Rússia? É importante para o Brasil. Eu repito isso o tempo inteiro. O Brasil tem que fazer negócio com todo mundo. A gente não existe. Não pode se dar esse luxo. Sim. Não tem como se dar esse luxo. E ninguém se dá. Né? Nem os americanos, nem o europeu, ninguém. Porque não é assim que funciona. Então, você não vai ficar julgando e criar lista de critérios com quem que você faz negócio, com quem que você comercializa. Claro, existem situações extremas que têm que ser levadas em consideração. Estamos falando de um genocida, um cara matando todo mundo. Você não quer estar associado com aquilo e não precisa. Mas, no geral, eu acho que o Brasil tem que falar com todo mundo. Mas qual é a hora que você fala? E como você fala? Esse é um dos pontos mais importantes sobre a política e a política internacional. E você está citando aí vários exemplos. O Putin no urso, o Putin sem camisa, a semiótica. A forma na política internacional, como na política normal, faz toda a diferença. Então, você estar ao lado do Putin 3 dias antes dele invadir e criar um maior colapso da ordem internacional que a gente conhece depois da Segunda Guerra Mundial, é um sinal muito claro. Um sinal do quê? Eu estou do lado dessa pessoa. Ah, não, mas já estava agendada a viagem. Tá bom, estava agendado. Então o que você faz? Você liga para o presidente da Ucrânia e fala, olha, eu vou visitar o Putin, eu tenho uma agenda com ele, o Brasil tem interesses econômicos com o Putin, ou com a Rússia, é muito importante esses nossos interesses, mas, dado o contexto do que está acontecendo, eu queria fazer uma visita para vocês, Ucrânia, também. E pronto, o que você sinalizou? A segunda maior produtora de grãos do mundo, certo? Também.
Exato. E também produtora de várias outras coisas que são importantes. E o Brasil pode ir lá e visitar a Ucrânia. E aí, o que o Brasil demonstra? Neutralidade, equilíbrio, igualdade de tratamento. Aí você fala, não, mas não dá para comparar a Rússia com a Ucrânia. Em condições normais não dá. À beira de um conflito deste tamanho, você tem que comparar, senão você está mandando um recado. E aí você sai numa coletiva, na sequência de encontrar com o Putin, e fala o seguinte: o Putin é um homem de paz. Assim, é um homem de paz. Ele não sabia que ele invadiu. Você não precisa saber. Tem 200 mil soldados na fronteira e só se fala disso no mundo inteiro. Tudo que você não precisa dizer, ou que você não pode dizer, ou que não tem cabimento ser dito ele é um homem de paz. Aquele momento não está sendo claro que ele não é um homem de paz. Você não precisa esperar a invasão para ter certeza que ele não está sendo um homem de paz. Você não precisa dizer isso. É deboche. A não ser que você realmente queira sinalizar que o Brasil quer estar com a Rússia. E aí a crítica não é a pessoa, a crítica é a política externa, que eu acredito que o Brasil tem que ter. Eu acredito que o Brasil não pode, no momento de uma guerra, de uma ruptura dessa proporção, estar ao lado deste grupo de ditadores. Sem nós dúvida. Somos um país democrático, nós não nos envolvemos com conflitos internacionais, nós somos pacifistas, nós somos neutros. Não tem cabimento o Brasil fazer isso. E pegou muito mal. Os americanos criticaram, vários outros falaram, a imagem do Brasil já não é boa lá fora. Você acha que pode... você está vendo aqui os impactos nos mercados, você vê o Brasil, pelo menos o agro de modo geral, se beneficiando dessa conjuntura e das consequências que a gente está tendo desse conflito, que notadamente é parte ali da coalizão do eleitorado mais fiel do atual presidente. Você acha que essa postura dele ainda... Ele tá fazendo uma live simultaneamente com a gente aqui, então ele deve estar, obviamente, endereçando. A gente não sabe qual foi qual groselha ele pode ter dito para variar. Que ele está falando na live. Mas a gente vai descobrir assim que sair daqui, o pessoal já deve estar por dentro. Mas você acha que pode ter algo a ver ou posso estar sendo cínico demais aqui em tentar associar uma coisa a outra? Eu acho assim que as vantagens que o agro brasileiro pode estar tendo com a situação não são construídas pelo Brasil. É pela conjuntura. Né? É pela bigorna da realidade. Tipo, o aumento do preço dos grãos vai vir se o maior exportador de trigo do mundo, que é a Rússia, está no meio de uma guerra. E a Ucrânia, que é um grande produtor de grãos também, está sendo invadida e a população inteira não pode trabalhar. A Ucrânia está em estado de emergência. Aliás, o presidente acabou há pouco de mencionar que todos os homens do país, de 18 a 60 anos, estão proibidos de abandonar o país. Alistamento é obrigatório, eles vão ter que lutar, vão ter que ir lá lutar. Então, essa conjuntura ela afeta o mercado todo. Existe uma preocupação com a questão da Rússia, que é o fornecimento dos fertilizantes. A Rússia é um grande produtor, o Brasil depende desses fertilizantes de fora, isso afeta o agro. Mas aí eu acho que isso é justificável o suficiente para você dizer: não cancelarei a viagem, porque é importante, não quero criar um mal-estar, porque se o Putin está nesse momento delicado, querendo passar recado para o mundo inteiro, e eu cancelando, ele pode encrencar com o Brasil. Tá bom, mas aí, eu já dei a alternativa. Vai lá e visita a Ucrânia. E pronto, e trata com a Rússia da questão dos fertilizantes e está tudo certo. Então, eu acho que tem questões ideológicas, personalistas. E esse é um problema do Brasil, né? A nossa política externa, quando ela ganha alguma projeção grande, na maior parte das vezes, no período mais recente aqui histórico, por decisões personalistas dos nossos líderes, e com cargas ideológicas muito grandes, seja o Lula querendo se aproximar do Irã para resolver o problema nuclear. Ele era colado no Ahmadinejad. Isso, colado no Ahmadinejad, uma aberração, um absurdo. Ou o Bolsonaro achando que o Putin é um cara forte, uma vez que ele não tem mais o Trump como amigo, o Trump não está mais lá. Então não é uma relação do país, é uma relação pessoal.
É uma relação do que ele acha legal. Não, o Putin é um conservador como eu, ele carrega os valores cristãos. Então, enfim, esse tipo de política externa é muito ruim para o Brasil. O Brasil é um país muito grande, ele precisa, enfim, ser pragmático, ter clareza quais são as linhas que nós queremos seguir. Não, perfeito. Agora, entrando nos nossos 10 minutos finais aqui, Isso. acho que acabou que o meu roteiro inicial aqui foi virado de ponta cabeça, porque eu estava projetando Traz fazer... ele aí o que faltou. Não, sim, fazer uma atualização em loco do que está acontecendo efetivamente lá. Depois eu ia falar dos impactos regionais, as consequências continentais e as ramificações globais. Acabou que a gente falou sobre o big picture primeiro e agora eu quero afunilar aqui, focalizar especificamente no noticiário de ontem, que foi uma coisa avassaladora. Talvez na nossa geração, sem dúvida alguma, nada parecido com uma invasão de uma potência num Estado soberano, sem um pretexto muito bem definido. Isso foi realmente uma novidade. Óbvio que a gente lembra do 11 de setembro, das guerras no Iraque e no Afeganistão, e o passado é prólogo, o passado deixa lições, certo? E diante disso, eu queria te perguntar, não só a tua análise do que aconteceu de ontem para hoje, o que você achou mais relevante? A Ucrânia já está devidamente tomada, ele está querendo, de fato, deixar Kiev ali como o último ponto que ele vai tomar. A gente está vendo muitos correspondentes internacionais fazendo a cobertura direto de pontos estratégicos país afora. Mas, diante disso, não só sobre o itinerário da cronologia de ontem, que eu queria que você me falasse um pouco como é que você viu isso, mas aproveitando para também colocar uma questão aqui para você avaliar a partir da sua experiência, que é a seguinte: se a gente tomar o Vietnã, a Argélia, o Iraque e o Afeganistão como exemplos, superioridade militar não necessariamente significa vitória. Naturalmente, uma potência militar começa a guerra triunfal com apoio popular. Naturalmente, o país que está sendo invadido começa a germinar ali facções, guerrilhas que começam a tentar se contrapor ao poder opressor, e na qual tanques e mísseis acabam que ficam inúteis, né, nessa conjuntura. Então, a guerra se estende, a potência vai se extenuando e acaba humilhada. Você acha que o Putin, nessa toada dele lunática rumo a recriar o Império Soviético, ele está afadado ao mesmo destino? Olha, eu acho assim, vamos olhar para os elementos, né? O que está em jogo? O primeiro deles é o moral das tropas. Perfeito. E esse é um elemento muito forte numa guerra. Qual a sua disposição de lutar? Até onde você está disposto a ir? Quanto você aguenta? Pelo qual razão você está lutando em primeiro lugar? E essa pergunta, se você fizer ela para um ucraniano, não é a mesma coisa do que você fazer, ou ela não tem o mesmo peso do que você fizer ela para um russo. Você virar para o soldado russo, por que você está lutando? Não, porque isso daqui era a antiga Rússia, sei lá, era, mas não é mais, e o Putin. E você perguntar para um ucraniano, por que você está lutando? Fala, porque aqui é a minha casa, essa é a minha terra. Então, a disposição de combate desses, mesmo que sejam inferiores, é muito superior à dos russos. Esse é um elemento que joga a favor dos ucranianos. E nós não conseguimos medir ele ainda, porque nós temos menos de 24 horas de ofensiva militar. Nós temos poucas horas ainda do início desse confronto. Mas foi avassalador, hein? Foi avassalador, mas assim, dada a desproporcionalidade, a assimetria de forças que existe entre um lado e outro, esse primeiro avanço naturalmente seria. Agora, e dentro da estratégia militar, a gente olha para isso e se chama ponto de culminação. Eu vi muito especialista comparando a Operação Desert Storm no Iraque, do que as tropas americanas fizeram, né? Que foi para avanços muito chegar rápidos. chegando. Mas você tem um problema quando você avança muito rápido. Você sobe muito e você se estendeu demais e existe uma curva natural de queda. Porque não existe sustentação que você só caminha para cima, entendeu? Vida. Na mesma velocidade. Você precisa corrigir esse avanço tão rápido. E essa correção vai vir com... precisa reabastecer, precisa dormir, precisa comer, precisa consertar as máquinas que quebraram, precisa trazer mais munição de novo. Quando você faz tudo isso, aí é a hora da defesa contra-atacar, responder. Então, mas eu não acho que a gente chegou sequer nesse ponto de combinação, porque apesar do que pareceu, né,
e de todas as cenas que a gente assiste, a gente não está assistindo muitas cenas do lado de trás, né? Do lado da Ucrânia. A gente está vendo o avanço russo com força total. Os russos ainda não chegaram dentro das cidades. Agora, nesse momento, agora que a gente está falando, a gente tem avanços mais fortes em torno das duas maiores cidades, que é Kiev, principalmente Kharkiv, né? E Kharkiv, os bombardeios estão se intensificando, estão nos subúrbios, quase chegando mesmo na cidade, está muito mais pesada. Tem uma concentração de forças muito grande no oeste, quase na fronteira com a Polônia. Não sabemos o que significa isso. O Putin já deu um recado e um sinal antes, dizendo assim: vocês não vão esquecer jamais do que está por vir, algo nessa linha assim. Ou seja, tem algo no ar aí que a gente não sabe até onde ele vai, em primeiro lugar, né? E depois ainda não começou a parte de resistência, porque se ele quiser derrubar as cidades, ele vai ter que entrar na cidade. Se ele não entrar na cidade, não adianta ele derrubar o governo e não ficar lá. E quando ele ficar lá dentro para proteger o novo governo que ele colocou, vai ter contra-ataque. E aí, esse contra-ataque é sobre o que estão lutando. Eu li recentemente um dado interessante, uma informação muito legal ligada com isso que eu estou falando, são os grandes bilionários ucranianos que no primeiro momento entraram nos seus aviões, nos seus jatinhos e fugiram. Só que aí eles falaram assim: não, peraí, mas tudo que eu tenho, meus negócios, minha terra, meu dinheiro, tá lá. E aí eles estão voltando. E falando: não, eu vou ter que lutar, eu vou ter que ajudar o país, porque o meu interesse é esse, mesmo divergindo do presidente da Ucrânia. Mesmo tendo divergências, eles estão retornando e falando: bom, a única coisa que a gente tem em comum é um inimigo comum. É o Putin. Então, eu não sei, nós temos que ficar atento, assistir. Os últimos desdobramentos são esses. Agora, a parte do conflito pode ficar mais sangrento, muito mais violento, se entrar nas áreas urbanas. E a gente pode começar a assistir se todo esse avanço russo se sustenta. Se ele consolida esses ganhos que ele conseguiu até agora. Tem um outro aeroporto ali perto de Odessa, né, que é uma cidade ao sul, que os ucranianos recuperaram o aeroporto. Então, isso nas últimas horas? Isso, agora, recente. Boa. Então, vamos olhar, vamos observar, né? Esse estado de emergência onde que todos os homens não podem mais sair do país, são obrigados a alistamento obrigatório. Nós estamos entrando num outro nível do conflito, em algumas outras fases. Isso vai durar mais tempo. A gente tem que prestar atenção e ir observando. Eu acho que esses são indícios para a gente medir a questão do moral e a questão da consolidação dos avanços e dos objetivos russos, que nós ainda não sabemos quais são. A gente não sabe até onde o Putin quer ir e o que ele realmente está planejando. Não, sem dúvida alguma. Agora, eu queria, já partindo para a nossa conclusão aqui, que você desse, enfim, opinasse e comentasse, porque a estratégia de comunicação da Ucrânia junto ao mundo está sendo inédita, na minha opinião. Eu nunca vi ter um Twitter oficial, perfil verificado, que está se utilizando de memes, de cartoons políticos que sempre exerceram um papel muito importante no consciente coletivo dos povos envolvidos em conflitos nos anais da história, né? Isso é uma tradição. Você estudar na aula de história cartoons políticos aí, históricos, né? E, de fato, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, é um antigo comediante. E você acha que tem muita gente querendo colocar isso na conta dele, esse estado de coisas, e desdenhar dele como ele um mero comediante, e por isso, e só por isso, que o Putin se sentiu realmente instado a poder avançar e fazer o que está fazendo. Você acha qual é a parcela de culpa do governo ucraniano atual? E também mencionar aqui que o Putin disse, também já naquela retórica absolutamente hiperbólica, até na minha opinião, de caracterizar que a Ucrânia é um recinto para neonazistas. Tudo bem que até tem um termo recente na ciência política, né, Remy, da ucranização da política, que é você pegar o político e tacar na lata de lixo e tratar como um rato, né? E queria te perguntar sobre essa questão do governo atual, da tática de comunicação através dessa forma lúdica, né,
se isso está surtindo algum efeito para a conscientização global sobre o pleito ucraniano e essa caracterização do Putin sobre supostos neonazistas no seio da sociedade ucraniana. O que você acha? Para a gente já finalizar aqui. Eu vou ser bem breve, que eu também vou ter que sair, ter Show uma de bola. outra para dar continuidade aqui. O cara tá impossível, meu amigo. Obrigado, vamos que vamos. Já dando tons finais então, na nossa live aqui. Existem sim grupos neonazistas dentro do protesto que começou na Ucrânia, Euromaidan. Existiam grupos neonazistas, existem, não são a maioria, são uma minoria, eles estão ali dentro. O Putin usa isso como parte da sua construção, da sua narrativa, dizer que é tudo isso, não é tudo isso, uma parcela pequena, estão ali, existem em todos os lugares, em todas as sociedades, infelizmente, também estão ali dentro, e o Putin tenta distorcer isso. O Twitter, né, ou as outras formas, acho que a Ucrânia precisa chamar a atenção do mundo. E eu acho, assim, eles precisam conectar com as pessoas. E o jeito são nas redes. Acho que é interessante, assim, não vi nada problemático. Eu acho que ele está tentando chamar atenção e eles precisam chamar a atenção das pessoas. E qual que era a primeira parte? Era o nazismo? E o Zelensky, o atual governo, se há algo específico sobre esse governo lidou a esse estado de se ele é parte do problema. Olha, eu acho que ele foi muito habilidoso. Primeiro que ele ganhou a eleição com uma maioria assim gigantesca. Esmagador. E isso é difícil num país dividido. Todas as outras eleições foram claramente polarizadas. Ele não fez isso. Ele sinalizou que ele ia tentar fazer um acordo com a Rússia, mas percebeu que o Putin não quer acordo, o Putin não quer neutralidade, o Putin quer completa submissão. Achei que ele foi muito corajoso em continuar falando, não, eu não vou ceder, peraí. E ele está fazendo o que ele pode, né? Tem que levar em consideração que a Ucrânia está sendo desestruturada e desmantelada desde 2014. Foi anexada a Crimeia e depois o movimento separatista no leste da Ucrânia já começa em 2014 na sequência. Então, ele está governando um país em guerra, né? Um conflito de baixa intensidade com os russos desde então, cheio de problemas, com muita corrupção, com oligarcas, com uma estrutura econômica herdada da União Soviética. Eu acho que dentro das condições do que ele tem, eu não acho que ele é o problema. Eu acho que ele está tentando gerenciar uma crise, uma situação muito complexa, é muito difícil. A Europa não quer ajudar, os Estados Unidos não quer ajudar, ele tem do lado Putin querendo destruir ele. Pô, não é fácil, imagina você estar nessa situação. Eu vou te liberar aí, que eu sei que você está ultra requisitado, mas só aqui, última pergunta, concluindo direto ao ponto, você acha que então, a partir do avanço russo, você acha que a meta maior é literalmente redesenhar o mapa e a Ucrânia na extensão territorial completa, o perímetro inteiro da Ucrânia virar mais uma extensão russa, territorial russa? É isso. Eu acho que ele vai chamar de Rússia, ele vai criar como se fosse um satélite com o governo dele. Não vai ter esse nome formal, não é um pedaço da Rússia, mas é uma continuidade, uma república, um estado, né? Uma província da Rússia. Eu acho que é isso que ele quer. Se parar só aí. Eu tenho que ir. Vai que vai, meu querido. Obrigado demais aí pela presença. Foi sensacional. Agradeço a toda a nossa baita audiência. E segue aí que você está prestando um serviço inestimável para todo mundo. Valeu, irmão. Vamos lá. Quem estiver aqui e quiser continuar, vou começar em outra, gente. Até mais. Valeu, Reni. Obrigado, irmão. Valeu, André. Abraço. O Reni vai saindo. Boa. Bom, agradecer a todo mundo aí de coração pela presença. Foi muito informativo. Espero que vocês tenham gostado. E todo mundo que está me acompanhando, eu acabei de entrar no Telegram também, onde a gente vai estar anunciando os nossos próximos movimentos de carreira, de vida. Por favor, me sigam lá no André Marinho no Telegram, muitos novos conteúdos exclusivos, uma interação diária, e eu tenho certeza aí que vocês vão gostar. Seja o que Deus quiser, gente. É realmente muito imprevisível o que está acontecendo, mas a história deixa algumas lições que a gente pode se basear e tentar projetar o que de fato vai acontecer no futuro. Então, tive a sorte de poder ter agendado esse encontro com o Reni uma semana atrás e acabou coincidindo com esse momento de eclosão, desse ápice de tensão lá na Rússia. Mas
Que Deus esteja com o povo ucraniano nesse momento e que o estrago seja minimizado o máximo possível. Então me sigam em todas as redes sociais, vou estar fazendo com mais frequência todos esses conteúdos, essas participações, essas lives informativas e sempre com o bom humor aqui, que é a nossa marca registrada. Então, agradeço demais, boa noite a todo mundo e vamos seguir acompanhando aí atentamente os próximos desdobramentos dessa loucura toda. E é isso. Seguimos juntos, pessoal. Obrigado.